Porque ontem, os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, visitaram a penitenciária feminina da Colmeia e o presídio masculino da Papuda, no Distrito Federal. A visita aos presos ocorreu alguns dias depois de um encontro entre Moraes e 5 senadores da oposição que haviam visitado os presídios. Segundo o site da Revista Oeste, Alexandre de Moraes prometeu apressar a análise dos processos envolvendo os manifestantes detidos. Silvio Navarro, só para lembrar, continuam na cadeia aí 751 pessoas. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes liberou 173 suspeitos que foram para casa, mas com restrições, como a tornozeleira eletrônica. Pois é, Paula, veja só, e a Revista Oeste é um raro canal de comunicação, de mídia hoje no Brasil que está prestando atenção nessas pessoas esquecidas na Papuda e na Colmeia. Eu já citei agora há pouco as reportagens de capa assinadas por Augusto Nunes e pelo Christian Costa, que aliás é quem trouxe essa informação para o nosso site hoje pela manhã, de que o ministro Alexandre de Moraes teria se comprometido a dar mais celeridade na análise, na individualização desses casos. Paula, vamos repetir aqui mais uma vez. Todas as pessoas que forem identificadas como agressores, pessoas que praticaram atos de depredação, de vandalismo, elas devem ser punidas com o rigor máximo da lei, porque cometeram crimes. Citamos aqui agora há pouco um caso, por exemplo, o Augusto trouxe aquele episódio do sujeito que destruiu um relógio histórico, um patrimônio histórico e cultural brasileiro, mas tem outros tantos. Agora, é improvável, Paula, com base nas informações já colhidas até hoje por toda a imprensa, inclusive a militante, que 751 pessoas ainda presas em uma cela masculina ou feminina tenham cometido ato de depredação. É muito improvável. 751 pessoas é um verdadeiro exército, Paula. Por que não aparecem as imagens? Aonde estão as informações guardadas aí às 7 chaves sobre o que aconteceu no 8 de janeiro? Por que a base parlamentar do governo não quer uma CPMI no Congresso Nacional para vasculhar tudo, para punir a tudo e a todos? Veja, é não passar pano para ninguém. Por que não quer? Está escondendo alguma coisa? É uma pergunta que fica no ar. Ana, sobre esse assunto, eu quero trazer aqui uma aspa do desembargador aposentado, Sebastião Coelho, que já participou aqui do nosso programa em outras oportunidades, e ele diz o seguinte, que essas pessoas que estão presas em Brasília, na verdade, não precisam de visitas, mas sim de alvarás de soltura sem restrições. Palavras, então, do desembargador aposentado, Sebastião Coelho. O que aconteceu com o julgamento do próprio STF sobre a prisão somente após o trânsito em julgado, em segunda instância, essa gente foi julgada, o processo correu normalmente, eles foram condenados em primeira instância, foram condenados em segunda instância. O que aconteceu com essa turma? Então, o que acontece é o medo hoje, não pelas canetadas inconstitucionais do Alexandre de Moraes, mas pelo contexto geral de desordenamento jurídico, que ninguém sabe o que vai acontecer. Nós entrevistamos aqui alguns advogados envolvidos nessa questão toda, e a dificuldade até de apresentar uma defesa, porque ninguém sabe como as leis serão aplicadas, se elas serão respeitadas. É complicado isso, Mais uma vez, chegamos até aqui por completo ali, não sei nem qual é a palavra direito para o Rodrigo Pacheco, Não quero ficar aqui adjetivando a figura do Rodrigo Pacheco como homem, mas como senador, ele foi completamente inepto na sua prerrogativa constitucional de presidente do Senado, de defender a nossa Constituição, quando esse monstro do desordenamento jurídico começou a tomar uma proporção que agora parece que não tem retorno. Quem vai colocar ordem na casa? Quem vai, de fato, parar esse monstro do desordenamento jurídico? Porque os advogados têm problemas,
os próprios professores de direito, eu fico pensando nas universidades, ensina uma coisa, uma questão de direito, e quando liga a televisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal fez uma coisa totalmente diferente, né? Eu acho que a pauta mais importante no momento para que esses presos não sejam esquecidos e não podem ser esquecidos, todo o disclaimer feito aí, assino embaixo que o Silvio disse, que os criminosos, os vândalos, eles sejam encontrados e punidos, mas a pauta agora principal é a CPMI do 8 de janeiro. Não podemos deixar que aconteça no Brasil a barbaridade que aconteceu aqui nos Estados Unidos. 2 anos onde um lado só empurrou a narrativa de terrorismo, de golpe de Estado, de insurreição, não liberaram as imagens. Por que não querem liberar essas imagens de Brasília? Por quê? Essa semana nós aprendemos aqui nos Estados Unidos por que os democratas não queriam liberar as imagens e seguraram as imagens durante 2 anos. Existe um inocente, o que foi chamado de terrorista, inclusive teve jornalista que sobre essa figura aí, talvez principal, né, do 6 de janeiro aqui, aquele xamã ali com chifres e tal, teve jornalista dizendo que ele deveria receber a pena de morte. Ou seja, está tudo aí. Temos que aproveitar esse Congresso que teve uma mudança, não acredito que tenha sido uma mudança grande, mas como o Coronel Gerson apontou, isso agora está sendo descoberto e colocado à luz do dia aqui nos Estados Unidos, porque os republicanos tomaram a Câmara. A pauta mais importante hoje é essa CPMI, é transparência, é libertar quem é inocente. Nós não podemos deixar inocentes na cadeia, e se a imprensa não vai fazer o papel dela, a velha imprensa, essa imprensa sem filtro vai continuar batendo nessa tecla. Coronel, ontem os ministros então do STF, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, visitaram os presos em Brasília, mas para além de visitas é preciso ação, né? Não há dúvida, porque o que existe, o contexto, é que atos ilegais, inconstitucionais, foram tomados pelo próprio STF na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Então, quando ele vai a essa visita e foi estimulado por um grupo de parlamentares que fez a visita ao STF, ele faz a constatação in loco de algo que ele, com certeza, já sabia. Essas pessoas que estão ali foram arroladas como criminosas e, obviamente, as que foram presas, essas centenas, na verdade, 1.400 pessoas que foram presas ali no acampamento do QG do Exército, todos sabiam que, majoritariamente, eram pessoas que não estavam diretamente envolvidas nas depredações e nos atos criminosos. Pior do que isso, os que foram soltos ainda respondendo por um crime de associação criminosa, como se aquela manifestação, que até então era pacífica durante os últimos 70 dias antes do dia 8 de janeiro, ela se convertesse numa manifestação violenta da noite para o dia, e todos os que estavam ali, que marcharam do acampamento pela esplanada dos ministérios, foram revistados pela polícia ali na área da rodoviária, levaram bandeirões, estavam cantando "Lula ladrão, seu lugar é na prisão, a nossa bandeira jamais será vermelha", e todos os gritos que nós percebemos nas imagens, que eram transmitidas pelas redes sociais. E, de repente, aquilo se converte num ato diferente. É claro que isso precisa ser investigado. Até porque essa narrativa é impressionante, Paula, porque ela dá sustentação a esses atos ilegais da própria justiça na pessoa do Supremo Tribunal Federal. Ela dá sustentação aos atos, inclusive, que foram tomados pelo próprio presidente da República, que intervém no Distrito Federal. O próprio ministro Alexandre de Moraes manda prender o comandante da Polícia Militar, manda prender, inclusive, o secretário que estava fora do país.
porque era ex-ministro ou ligado ao governo anterior e volta ao seu cargo ali no Distrito Federal, porque ele sai do Distrito Federal, assume uma posição no governo Bolsonaro e retorna. Então, há toda uma mistura ali de uma articulação política. E isso precisa ser resolvido numa CPMI. Veja que os que foram liberados com tornozeleira eletrônica estão proibidos, inclusive, de se manifestar nas redes sociais. Haverá a possibilidade na CPMI de nós ouvirmos vários relatos que eu tenho certeza que sensibilizarão a opinião pública. E é óbvio que o governo sabe disso, e é óbvio que o próprio Supremo Tribunal Federal sabe disso, e por isso coloca sobre essas pessoas esse tipo de restrição. Mas isso não vai durar muito tempo. A verdade vai aflorar. Augusto, é bom lembrar que amanhã faz 2 meses que 751 pessoas estão presas em Brasília. As que foram liberadas, como bem lembrou o coronel, foram soltas aí com restrições, né? De alguma forma continuam presas. Exatamente. Olha, isso que está acontecendo com a imprensa de olhos fechados, deliberadamente, a imprensa velha, é um dos episódios que vai ficar na história do Supremo como um dos momentos mais vergonhosos já vividos pela instituição. Eu vou citar alguns aqui. Em 1936, o Supremo Tribunal Federal autorizou a deportação, determinou a deportação da Olga Benário Prestes, que era casada com o líder comunista Luiz Carlos Prestes, que estava preso. Ela estava grávida, foi para a Alemanha e morreu num campo de concentração. A filha sobreviveu graças aos esforços da avó. Em 1947, o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma ramificação, é uma extensão, um puxadinho do Supremo, ele cassou o registro do Partido Comunista do Brasil, que era o PC, um partidão na época, e cassou os mandatos de todos os deputados e de um senador, Luiz Carlos Prestes, eleitos em 1945, eleições de 45. São episódios dos quais todo ministro que merece esse nome tem vergonha. Tem vergonha. O ato institucional número 5, pelo menos, determinou o seguinte: olha, isso aqui, a Constituição não está valendo, né, enquanto esse ato aí estiver em vigor. O que está valendo é o seguinte: baixou lá todas as determinações autoritárias, absurdas, mas pelo menos houve clareza. O que me espanta é o silêncio da imprensa velha e essa falta de transparência, para dizer o mínimo, das autoridades. O que acharam da visita? O que tem a dizer depois da visita a ministra Rosa Weber e o ministro Alexandre de Moraes? O que eles acharam? É verdade que os presos estão aglomerados em celas que não têm espaço suficiente para todos? É verdade que só tem banho frio? É verdade que a alimentação frequentemente é feita com alimentos deteriorados? O que eles têm a dizer? Os próprios senadores que conversaram com o ministro Alexandre, o que eles têm a revelar? Nada, é segredo. Eles não podem contar o que é que foi conversado, o que eles reivindicaram. Pelo menos essa CPI tem de vir correndo. E esses presos têm que ser imediatamente libertados, tanto os que estão soltos, formalmente soltos, quanto os que continuam em regime fechado. É um número suficiente para se formar um batalhão do Exército. 600, você já forma um batalhão. É um número absurdo. Agora, o próprio ministro Alexandre de Moraes declarou que esses que foram soltos saíram da cadeia porque não havia como acusá-los de participação nas depredações. Por que continuam essas medidas humilhantes, autoritárias, injustas, continuam sendo aplicadas a eles?
Isso aí vai acabar mal no seguinte sentido: essas vítimas vão ter todo o direito de ser indenizadas pelo Estado brasileiro, porque é um erro judiciário deliberado. Nem pode ser chamado de erro. Eles são inocentes. Por que não liberam as imagens? Lá pode aparecer algum preso gritando: não quebra, não quebra. Vão aparecer os que depredaram. Por que o segredo? Por que o segredo agora? Vamos apressar a análise. Mas, meu Deus, os que foram soltos não foram analisados? Faltam provas? E por que eles continuam condenados? Isso é cumprimento da pena, lembrou o Silvio muito bem, é cumprimento da pena, apesar da existência de uma decisão do Supremo, segundo a qual vigora essa frase, né? Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Supremo está desrespeitando o Supremo e a inteligência dos brasileiros honestos.